Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao KotaiCast. Pessoal, a live de hoje vai ficar gravada, então os senhores podem assistir essa live quando os senhores quiserem, tá bom? E peço por favor que os senhores compartilhem essa live, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like para fortalecer, ok? Seu apoio é muito importante. Escreva aqui nos comentários a sua opinião sobre o Cotai Project ou alguma pergunta relevante, tá bom? Pessoal, na live de hoje eu quero falar sobre os planos de rendimento, tá? Sobre o staking e também sobre os dividendos, tá? São três assuntos muito importantes nessa live que vocês vão entender que essas três coisas, plano de rendimento, staking e dividendos, essas três coisas vão fazer a Crypto Cotai se valorizar muito ainda em 2026, tá bom? Então assista essa live até o final para vocês entenderem direitinho, tá bom? Então, sem enrolação, vamos lá. Quero falar para vocês inicialmente aqui, porque existem algumas dúvidas de algumas pessoas que não sabem como será feito o saque dos seus cotais. Pessoal, nesse momento, tudo aquilo que os senhores compram utilizando a sua carteira cripto ou até mesmo utilizando o Pix, fica salvo. Ou seja, somente após o fim do ICO que os senhores podem sacar os seus cotais, né? Então, olha que interessante. Após o encerramento do ICO, do Cotai Project, o processo de saque dos seus tokens será simples e direto, tá? Como é que funciona? Se você investiu utilizando o seu saldo da sua própria carteira cripto, ou seja, Trust Wallet, MetaMask, os senhores precisam ativar o contrato de saque, que é a reivindicação, certo? Então, o contrato inteligente, ele vai identificar automaticamente a sua carteira e vai liberar exatamente a quantia de Cotai o qual você tem direito, ok? Então, se você comprou o plano diamante através da sua Trust Wallet, da sua MetaMask, quando o ICO terminar, basta os senhores conectarem a sua carteira e fazerem a ativação do saque, ou seja, no contrato inteligente da reivindicação. Vai ser muito simples, muito prático, vai ser praticamente automático, tá bom? E aquelas pessoas que investiram no Cotai utilizando o Pix, né? Quem compra utilizando o Pix não faz conexão de carteira nesse momento. Então, o saque do Cotai para quem investiu usando o Pix vai ser muito simples também. Existe uma diferença, claro, né? Então, após o encerramento do ICO do Cotai Project, quem investiu via Pix, certo? Também poderá sacar seus tokens de forma simples e segura. Primeiro, o processo funciona da seguinte maneira. Você realiza a identificação por telefone ou por e-mail, certo? Para a gente confirmar que realmente é você que está tentando efetuar o saque. Então, conforme as orientações oficiais do site, né? Nós vamos fazer um tutorial bem simples explicando como é que faz o saque. Então, após essa confirmação, ok? Que vai ser praticamente automática da sua identidade, após isso você vai poder conectar a Cotai Wallet, certo? E ativar o contrato de reivindicação, ou seja, o contrato do saque. Tudo isso de maneira segura, sem burocracia e com extrema agilidade, porque vai ser tudo automático, tá bom? Então, beleza, pessoal. Os senhores já sabem como é que faz o saque, certo? Agora eu quero falar sobre os dividendos. Agora vem o assunto do vídeo mesmo, que é dividendo, staking e plano de rendimento. O primeiro assunto é sobre os dividendos. Existem muitas dúvidas em relação aos dividendos, então nesse vídeo eu vou tentar aqui explicar o máximo possível, de forma mais detalhada possível, tá? Então vamos lá. Para receber dividendos vitalícios, lembrando que são vitalícios, tá, pessoal? Do Cotai Project, o investidor deve aplicar no mínimo o valor de uma cota. Cada cota te dá direito a receber dividendo. Então, quanto mais cotas os senhores acumularem, mais dividendos os senhores receberão, tá? Então, qual é o valor de uma cota? O valor de uma cota é o valor de um plano diamante, certo? Ou o valor de 2 planos ouro, ou o valor de 10 planos prata, tá bom? Então, essa é a combinação.
o senhor tem um plano diamante, beleza, ou 2 planos ouro, beleza, ou 10 planos prata. Isso já qualifica o senhor a receber dividendo, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, como que vai funcionar isso aqui na prática, certo? Porque existem ainda muitas dúvidas em relação às cotas, né? Olha só, invista no plano diamante e receba dividendos do ecossistema Cotai. Obviamente, o plano diamante é o plano que mais lucra, né? Que mais compensa a pessoa investir, né? Então nós colocamos aqui alguns exemplos para mostrar para os senhores. Por exemplo, quando o senhor adquire um plano diamante, ou seja, uma cota, o senhor tem direito a receber dividendo de forma vitalícia, certo? Ou, se o senhor adquiriu 3 planos diamante, o senhor tem 3 cotas. Ou, se você é um investidor anjo, você tem 10 cotas, ou seja, 10 planos diamantes. Beleza? Então, meus amigos, olha que interessante. Para receber dividendos no Cotai Project, o investidor deverá ativar o contrato de dividendos utilizando a mesma carteira que foi usada para comprar os cotais durante o ICO ou receber os cotais no fim do ICO. Lembra que quando você vai receber, quando você vai sacar os seus cotais, certo? Se você investiu utilizando o Pix, no final, quando você for sacar, você vai precisar cadastrar a Cotai Wallet. Então, é esse registro de carteira nesse momento que é registrado ali que você tem 10 planos diamante, que você tem um plano diamante, que você tem 2 planos diamante. É nesse momento que é feito o registro, tá bom? No momento da retirada, do saque dos cotais. E é nesse momento aqui que você vai ativar, certo? Depois que você sacou, você vai fazer o quê? Você vai fazer a ativação do contrato de dividendo. Então, esse contrato de dividendo acontece depois do fim do ICO. Então, quando o nosso ICO terminar, quando os senhores efetuarem o saque, depois que o Cotai já estiver na sua própria carteira, aí sim os senhores vão aqui e vocês vão ativar o contrato de dividendo. E olha só, pessoal, a ativação só é válida se for feita com a carteira original vinculada à aquisição dos cotais no ICO. E tem um detalhe, para você ativar o contrato de dividendo, você vai ter um prazo de 60 dias corridos. 60 dias, ou seja, 2 meses. Então, se o ICO terminar no dia 7 de março de 2026, certo? Vocês terão 2 meses a partir do dia 8 de março. Ou seja, março, abril, maio. Na meia-noite do dia 8 de maio de 2026, esse é o prazo máximo para que os senhores possam cadastrar as suas carteiras, cadastrar as suas cotas para receber dividendos. Então, os senhores terão um prazo de 2 meses para fazer a ativação definitiva do contrato de dividendos. Lembrando que os dividendos são vitalícios para sempre, tá bom? Beleza, pessoal? Então vamos lá. Ativação do contrato de dividendos, requisitos de travamento. Os senhores sabem que para receber dividendos vitalícios, o investidor deve travar, certo? 90% dos cotais de cada cota. Cada cota, ok? Então, exemplo, uma cota, né, que é um plano diamante, por exemplo, que é 34 milhões de cotai, você deverá travar no contrato de dividendo cerca de 30 milhões e 600 mil cotais. Com isso, o investidor garante direito vitalício aos dividendos, ok? Então, se você tiver, por exemplo, 10 cotas, você vai poder escolher quantas cotas você quer colocar para receber dividendo. Você pode escolher, mesmo o investidor anjo, que tem 10 cotas, se o investidor anjo quiser colocar apenas uma cota para receber dividendo e os outros 9 ele não quiser colocar, não tem problema, é direito dele. Para você receber dividendo, é tudo de forma opcional, ok? É você que escolhe se você quer receber dividendo, ou se você quer fazer staking, ou se você quer vender os seus cotais. Tanto faz, é você que decide, os cotais são seus, tá bom? Então vamos lá. Aqui, pessoal,
ativação do contrato de dividendo, requisitos de travamento. Aqui temos um exemplo prático, certo? Se você adquiriu, ok, 3 cotas de diamante, isso representa cerca de 102 milhões de Kotai, não é verdade? Então, 34 milhões, mais 34 milhões, mais 34 milhões, dá um total de 102 milhões de Kotai. Então, para ativar essas 3 cotas, certo? Para ativar o contrato, será necessário travar cerca de 90%, no mínimo 90%, exatamente 90% para travar, certo? Para você ativar ali o contrato de dividendos, né? Então, ou seja, 90% de 102 milhões dá exatos 91 milhões e 800 mil Kotais devem permanecer travados, ok? Então, com isso, o investidor garante direito vitalício ao receber dividendo de forma vitalícia, né? Então, pessoal, o que eu falo para você? Esse prazo, os senhores terão um prazo de 60 dias após o fim do ICO. Então, os senhores terão que tomar uma decisão muito importante num prazo de 60 dias após o fim do ICO. Os senhores vão poder escolher quantos planos diamantes os senhores querem colocar para receber dividendo, certo? Então, é totalmente opcional. Os senhores podem escolher a quantidade que os senhores quiserem. Por exemplo, se você é um investidor anjo, tem 10 planos diamante, mas se você não quer colocar os 10 planos, não tem problema. Você pode colocar 1 plano, 5 planos, 9 planos, 8 planos. Não faz diferença. É você que escolhe, tá? Só que tem um detalhe. Uma vez que você faz a ativação do contrato de dividendo, você não pode mais voltar atrás. Se você voltar atrás e mover os seus tokens, porque você pode mover, tá? Esses tokens aqui, eles não ficam travados para sempre, não. É você que escolhe quando que você quer desistir, quando que você quer abrir mão dos seus dividendos. Você que escolhe. Então, se você quiser receber dividendo por 1 ano, 2 anos, e depois você quiser tirar, certo? Ou daqui 2, 3 meses, se você quiser tirar os seus cotais e fazer outra coisa, é direito seu. Você pode sacar os seus cotais a qualquer momento, sem qualquer burocracia. Só que a partir do momento que você faz isso, você não pode mais reativar o contrato. Ou seja, adeus dividendos. Nunca mais você vai receber dividendo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o staking, que também é uma segunda forma de você lucrar no nosso ecossistema, tá bom, pessoal? Então tudo isso que eu estou falando para vocês, isso vai ajudar na valorização do Kotai. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Quero falar aqui sobre o programa de staking Kotai, as recompensas por compromisso. Ou seja, você vai ganhar mais Kotais travando os seus tokens. Então, quanto mais a longo prazo você travar os seus Kotais, quanto mais a longo prazo, mais porcentagem você ganha. Ou seja, olha aqui, se você colocar, você travar os seus Kotais por 3 meses, você vai receber 1%. Se você travar por 6 meses, você vai receber 3%. Se você travar por 12 meses, você vai receber 8%. Se você travar por 24 meses, você vai receber 20%, tá? E a partir de quando que o staking vai começar a valer? Pessoal, o staking vai começar a valer na primeira semana do fim do ICO, exatamente. Então, se o ICO ele terminar lá no dia 7 de março de 2026, na primeira semana o staking já vai começar a valer, tá bom? E diferente do dividendo, não tem um prazo, tá? O staking ele vai continuar acontecendo o tempo todo por no mínimo 3 anos, tá, pessoal? Eu vou explicar o motivo, tá bom? Então assim, você não tem um prazo para você entrar. Você pode entrar quando você quiser, tá bom? Porque nós já temos uma reserva estratégica para pagar staking para aquelas pessoas que não despejarem os seus cotais no mercado. Isso vai favorecer, vai melhorar a escassez, vai aumentar a escassez e, consequentemente, vai ajudar na valorização do Kotai, tá bom? Então vamos lá, pessoal, quero mostrar para vocês, certo? Aqui são algumas regrinhas que eu preciso explicar para vocês. Olha só, staking de Kotai. Então, a partir de 1.000
unidades. Então, para que você possa fazer o Kotai, você vai precisar colocar no mínimo 1000 kotais. É a partir de 1000 unidades de kotais. Mas Kotai, nos primeiros anos, vai estar bastante barato ainda, né? Então, qualquer pessoa ali com 10, 20 dólares vai conseguir ali comprar mais de 1000 kotais, com certeza, né, pessoal? E só que tem um detalhe, não tem limite de quantidade. Então, se você tem 30 milhões ou 3 bilhões, tanto faz, você vai poder colocar os seus kotais, a quantia que você tiver, você vai poder colocar ali, certo? Para você receber juros em kotai, tá? Olha só, valor mínimo de participação é de 1000 unidades de kotai, certo? Qualquer investidor pode iniciar o staking a partir dessa quantia, que é 1000, né? Não tem valor máximo, não há limite superior. Você pode fazer staking com milhões ou até bilhões de kotais, se for o seu caso, né? Outra coisa, flexível e inclusivo. O sistema criado para atender tanto pequenos investidores quanto grandes holders, tá bom? E é legal aqueles grandes holders participarem do stake, participarem dos dividendos, porque isso tira uma grande quantidade de kotai de circulação e aumenta a escassez, né, pessoal? Então, olha só, essa estrutura garante o equilíbrio da circulação do token, estimula o comprometimento de longo prazo e oferece aos participantes recompensas passivas em kotai, como incentivo por sua contribuição com o ecossistema, beleza? E meus amigos, olha que interessante, tá? Vocês sabem que nós não podemos imprimir novos kotais, isso não vai acontecer. Eu já fiz um vídeo aqui afirmando para vocês que não vai passar de 1 trilhão de kotai em circulação, vai ter menos de 1 trilhão de kotai em circulação, já contando com a reserva estratégica de 193 bilhões e meio. Essa reserva aqui, certo? A gente vai o contrato inteligente, ou seja, o ecossistema, ele vai se utilizar de contratos inteligentes para pagar staking para os holders, entendeu? Então tudo isso aqui vai ser administrado através de contratos inteligentes e inclusive poderão ser auditados e ficará transparente na blockchain. Ok? Então, olha só, a projeção de utilização. A projeção que nós fazemos é que em apenas 3 anos a reserva será totalmente distribuída em recompensas de staking aos holders. Ou seja, aquelas pessoas que colocarem os kotais para receber em staking, 3 anos, essa reserva do ecossistema já vai ser distribuída para os holders. Você está entendendo, pessoal? O ecossistema não vai ficar com esses tokens kotais na nossa posse. Isso não vai acontecer. Em 3 anos, essa reserva ela vai acabar. Tá bom? Olha só. Compromissos do projeto. Transparência total na distribuição dos tokens. Estímulo à descentralização ativa da cripto kotai. Recompensa real aos investidores de longo prazo. Então, e quais são os impactos estratégicos? Olha só, isso vai aumentar a confiança no projeto, isso vai aumentar a retenção de kotais na mão de holders, incentivando a valorização sustentável do kotai. Tá bom? Pessoal, nenhum projeto cripto tem toda essa estratégia. Você não vai achar um projeto cripto que está tendo tanto cuidado para ajudar na valorização. Você não vai achar outro projeto igual esse aqui, tá bom? E uma dúvida constante dos senhores, que eu sempre recebo algumas mensagens ali com algumas perguntas em relação aos dividendos e ao staking, né? A pergunta mais frequente é essa aqui. É possível receber dividendos e fazer staking com os mesmos kotai? E a resposta é não, não é possível. Eu vou explicar por quê, tá? Olha só. Isso acontece porque os dois contratos são independentes e exclusivos entre si. Então, o contrato de dividendos exige que os tokens fiquem travados exclusivamente para garantir o direito vitalício ao recebimento. Portanto, o investidor deve decidir como deseja utilizar os seus kotais. Então, para receber dividendos vitalícios, é necessário travá-los
no contrato de dividendos. E para ganhar recompensas no final de cada período, é necessário travá-los no contrato de staking. Então, presta atenção, pessoal. Contrato de staking é isso aqui e o contrato de dividendo é isso aqui. São duas coisas, são dois contratos diferentes. Não tem como você utilizar o mesmo Kotai nos dois contratos diferentes. Isso é impossível, tá bom, pessoal? Então, olha só. Aqui tem uma solução muito viável, uma solução que é totalmente plausível de os senhores fazerem, tá? Uma solução é o seguinte: o contrato de dividendos, ele exige cerca de 90% dos seus cotais, caso você tenha pelo menos uma cota, certo? Caso você tenha pelo menos um plano diamante, você tem que alocar 90% no contrato de dividendos. Agora, os outros 10% você pode fazer o que você quiser. Então, esses outros 10%, se você quiser, você pode alocar ele no contrato de staking sem problema nenhum. Porque são cotais diferentes, não é o mesmo cotai que você está utilizando, entendeu? Então, como é impossível você clonar cotais, entendeu? Então você precisa fazer uma distribuição inteligente para que você possa lucrar o máximo possível, entendeu? Então vamos lá, pessoal. Olha que interessante aqui, ó. Nós vamos lançar praticamente todo o ecossistema ainda esse ano de 2025. Hoje, pessoal, eu estou fazendo essa live aqui, já está bem tarde, né? Já é sabadão aqui de noite, certo? Hoje eu fiz 3 reuniões com investidores anjo. Apenas aqui no meu WhatsApp eu tenho o contato de 125 pessoas interessadas a se tornarem investidores anjo. E a maioria delas querem investir acima de 10 mil dólares. Então, meus amigos, até o final desse ano, muito provavelmente vai entrar só de investidor anjo cerca de 1 milhão de dólares. Só investidor anjo. Isso o que eu tenho aqui, porque todo santo dia eu faço reuniões com pessoas interessadas a se tornarem investidores anjo. Então, eu acredito que muito provavelmente o clube dos 300 aqui, ó, o clube dos 300, o anel numerado, o anel de prata, provavelmente a gente vai conseguir completar o clube dos 300 até o final do ICO. Então, muito provavelmente, a nossa arrecadação ela será superior a 3 milhões e meio de dólares. E ainda a gente vai conseguir manter em circulação abaixo de 1 trilhão, pessoal. Entendeu? Isso é muito legal, porque isso favorece o nosso caixa e também favorece a escassez do Kotai. Não ultrapassar a marca de 1 trilhão de Kotai é fundamental, inclusive a longo prazo, para a valorização da moeda, entendeu? Então a gente vai lançar praticamente todo o nosso ecossistema esse ano de 2025. Depois do lançamento vai ser um sucesso, vai ser uma explosão de novos investidores. Então presta atenção, pessoal. No ano de 2026, com todo o nosso ecossistema pronto, a gente vai estar pagando staking. Olha só, pessoal, eu vou falar agora sobre um plano de rendimento, tá? Mas só para você entender a dimensão desse projeto, como tudo está sendo feito, tudo está sendo calculado nos mínimos detalhes, pessoal. Olha só, nós vamos vamos fazer staking, certo? E vamos fazer o quê? Vamos dar o quê? Dividendos. Então nós temos duas coisas aqui que vai ajudar na retenção de Kotai para que o Kotai não seja despejado no mercado, certo? Só que tem uma outra coisa muito importante, a liquidez. Então o nosso plano, pessoal, é gerar liquidez o mais rápido possível e ajudar na valorização da moeda e também no próprio ecossistema. Porque se o nosso ecossistema tiver liquidez suficiente para não ficar dependendo da liquidez de terceiros, isso favorece demais a valorização do Kotai, inclusive até mesmo no lucro, no faturamento do próprio ecossistema. Então, a gente vai lançar, após o fim do ICO, o plano de rendimento, meus amigos. Isso aqui vai ser sensacional. Isso aqui vai ser a renda passiva em criptomoedas. O que é o plano de rendimento? O plano de rendimento é você, alguém que queira emprestar
USDTs, ou seja, stablecoin, para o ecossistema Kotai. Você está entendendo? Então o ecossistema ele vai receber emprestado de você USDT, ou seja, stablecoins, ok? E o ecossistema ele vai trabalhar esse dinheiro e vai pagar 10% ao mês. Só que tem um detalhe. Olha só, o ecossistema Kotai ele oferece uma oportunidade única para quem empresta o USDT. 10% de rendimento mensal com juros pagos em múltiplas criptos, ok? Então assim, esses 10% ele não será pago em USDT. Esses 10% ele vai ser pago em BNB, em Solana, em Kotai, em Polygon, em Avalanche, em Ethereum, etc. Você está entendendo? Então assim, a gente vai conseguir pagar 10% ao mês justamente por quê? Porque a gente vai ter a Kotai Payments, o Kotaiko, a Kotai Bet, o Kotai Space, a Kotai Wallet, tudo aquilo fazendo, é como se fosse uma gigantesca casa de câmbio internacional. Então, por exemplo, os comerciantes, eles muito provavelmente vão querer receber pagamentos em USDTs. E o cliente, muito provavelmente, vai querer pagar em todo tipo de criptomoeda que você possa imaginar. Então, a gente vai receber essas criptomoedas, a gente vai pagar juros para quem emprestar o USDT para a gente. Então, o nosso cálculo é que em pouquíssimo tempo a gente vai conseguir ter uma liquidez multimilionária e vai conseguir andar com as próprias pernas. Tá entendendo? Então, olha só, pessoal, é uma estratégia muito interessante. Tá? Olha só, segurança e transparência. Segurança total contra manipulação, rastreabilidade completa de todas as transações, autonomia e automação sem intermediários. Dessa forma, o investidor contribui diretamente com o crescimento e a sustentabilidade do ecossistema, recebendo rendimentos mensais com total transparência e segurança on-chain. Pessoal, olha que interessante essa estratégia aqui. O que eu estou falando para vocês aqui, eu poderia estar cobrando de muita gente. Porque essa informação aqui, dificilmente você vai ter essa informação em faculdade. Pessoal, olha só isso aqui. Plano de rendimento, 10% ao mês. Juros pagos mensalmente. O capital emprestado em USDT é utilizado exclusivamente para fortalecer a liquidez e impulsionar o funcionamento interno das plataformas Kotai. Incluindo o quê? Olha só, a Kotaiko, certo? A Kotaiko vai ter conversão de moeda o tempo todo. É como se fosse uma gigantesca casa de câmbio. Você cobra comissão por isso, certo? O Kotai Payments é a mesma coisa. A adesão do e-commerce no Kotai Payments vai ser absurda. Então vai ter muitos e-commerces aceitando, instalando o Kotai Payments para receber pagamentos dos seus clientes e os seus clientes poderão pagar em qualquer tipo de criptomoeda e muito provavelmente o comerciante ele vai querer receber em USDT, que é uma stablecoin do dólar. Então a gente vai conseguir fazer essas conversões de uma maneira muito prática e viável. E, obviamente nós vamos ganhar com essas conversões e vamos conseguir pagar os juros para quem está emprestando para a gente. Então isso não vai acontecer para sempre. Isso vai acontecer por pelo menos ali nos próximos 2 a 3 anos, até a gente conseguir ter uma liquidez bilionária. Até nós chegarmos nesse bilhão de liquidez, a gente vai continuar pagando esses juros mensal aqui. Depois que a gente já tiver muito bem, a gente não precisa mais pagar esses 10%. A gente pode reduzir para 5%, para 4%, para 3%, entendeu? Isso aqui é porque nós precisamos de liquidez. Então a gente precisa trabalhar com o dinheiro das pessoas que querem emprestar dinheiro para a gente. E obviamente isso vai ser vantajoso para todo mundo, inclusive para o próprio ecossistema. Então vamos lá. O Kotai Wallet, carteira multi-chain. Dentro da Kotai Wallet vai ter muita gente negociando cripto a todo momento. Na Kotaiko, na Kotai Payments, na Kotai Bet. A Kotai Bet, ela vai aceitar apostas em todo tipo de criptomoeda que você possa imaginar. Shiba Inu, Pepcoin, Dogecoin, Ethereum, BNB, Solana, Avalanche, não sei o que, Kotai. Você está entendendo? Então a gente vai conseguir fazer essas conversões e pagar juros para quem está emprestando para a gente. E obviamente nós não somos otários, nós não somos besta. A gente vai ganhar juros em cima disso aí. Você está entendendo? Então, com $1 milhão, a gente consegue fazer uma movimentação mensal de 10 milhões.
Porque o dinheiro ele fica trocando de mão o tempo todo, é como se fosse uma grande casa de câmbio. Então a gente não vai ficar com esse dinheiro parado. O dinheiro ele fica girando o tempo todo. Você está entendendo? O tempo todo. E pessoal, olha que interessante. Isso também vai ajudar o Kotai Payments, meus amigos. E vamos lá, para finalizar logo, tá? Aqui serão as opções de travamento e rendimento mensal, tá? Haverá 3 opções de travamento do plano de rendimento para você emprestar o SDT para o ecossistema, tá? 3 meses vai te garantir um juros mensal, é pago mensalmente, tá? Ele vai ser pago mensalmente. De 5% ao mês, ou seja, no final de 3 meses, você teve ali um superávit, né, um lucro de 15%. Tem o travamento, o prazo do travamento de 6 meses, você fica travado por 6 meses, você vai receber um juros de 7% ao mês, certo? No final desse prazo, você vai receber um lucro de 42%. Ou um prazo de 12 meses, onde você vai receber pagamentos mensais de 10% ao mês, e isso vai render um lucro absurdo de 120%. Mas lembrando, o juros ele é pago em cripto, em diversas criptos, ele não é pago em USDT. Só para deixar claro para vocês, tá bom? Porque esse plano de rendimento, ele vai ter uma utilidade para o nosso ecossistema, e que inclusive vai favorecer o próprio Kotai, porque a pessoa que está emprestando o SDT, ela também vai aceitar receber pagamento de juros em Kotai. Então isso dá mais uma utilidade para a nossa moeda. Isso favorece a valorização do Kotai. Você entendeu? Então vamos lá, pessoal. Beleza. Aqui eu quero explicar para vocês como isso vai favorecer absurdamente a valorização do Kotai. Isso aqui vai valorizar pra caramba a moeda. Tá? Sem falar que a moeda vai ter a própria blockchain, sem falar que a gente vai ter desculpa o perdão da palavra aqui, uma puta estrutura absurda. Tá? O ecossistema ele vai ser robusto pra caramba, tá bom? Então assim, olha só, a estratégia desse plano de rendimento vai complementar tudo aquilo que o ecossistema já oferece. Olha só. Porque essa estratégia de empréstimo em USDT fortalece o ecossistema Kotai e, consequentemente, também fortalece a cripto Kotai. Olha só. Ao permitir que os investidores emprestem o USDT e recebam os juros mensalmente em diferentes criptomoedas, incluindo o próprio Kotai, você ativa o modelo híbrido de geração de liquidez e circulação estratégica do token nativo no próprio ecossistema. Veja só os benefícios que eu vou mostrar para você. Presta atenção. Primeiro, geração de liquidez própria. Isso aqui é muito importante para a gente, porque nós temos uma meta de nos primeiros 3 anos a gente ter uma própria liquidez, a liquidez do ecossistema. Não estou falando da liquidez da moeda. A liquidez da moeda será de uma forma consequente. O sucesso do ecossistema gera uma liquidez instantânea para a moeda. Você vai entender. Olha só, eu estou falando da liquidez própria do ecossistema, tá? Olha só, com base nos empréstimos em USDT, o ecossistema forma a sua própria reserva de liquidez descentralizada, sem depender de capital externo ou de grandes instituições, investidores institucionais. Isso garante autonomia financeira para operar uma corretora descentralizada, um gateway de pagamento, carteiras, marketplace, uma plataforma de apostas com muita fluidez. Entendeu? Então assim, a gente tendo a nossa própria liquidez, a gente consegue abaixar ainda mais as taxas, tá bom? Olha só, pessoal. Outra coisa. Descentralização da oferta. Parte dos pagamentos sendo feito em Kotai, distribui os Kotais para centenas ou milhares de investidores ativos, reduzindo a concentração e criando comunidade engajada. Isso favorece a liquidez real do token nas plataformas internas da corretora, dos gateways de pagamento, da casa de aposta, etc. Você está entendendo? Porque olha só, pessoal, se o sujeito ele empresta dinheiro para o ecossistema e ele aceita também, além de receber BNB, Polygon, Avalanche, etc., além de todas essas moedas, ele também aceitar receber juros em Kotai,
isso favorece a valorização do Cotai. Você entende? Vamos lá, pessoal. Outro motivo aqui. Valorização potencial do Cotai. Como o Cotai é recebido como forma de lucro, eu acabei de falar isso, ok? Ele vai ser recebido em forma de lucro no plano de rendimento. Então, os participantes têm maior interesse em manter, utilizar e até reinvestir os cotais. Isso diminui a pressão de venda imediata e aumenta a retenção, incentivando a valorização do ativo no médio a longo prazo. Pessoal, vocês vão se surpreender. Vocês vão se surpreender com a valorização do Cotai nos primeiros anos. Vai ser, claro, ele vai ter bastante volatilidade nos primeiros anos, bastante. Toda moeda é assim, só que a valorização também vai ser constante. Vocês podem ter certeza disso. Olha só, pessoal. Outro motivo que ajuda na valorização. Isso aqui, ele cria um incentivo à reciclagem do capital. Porque olha só, a pessoa vai emprestar o SDT para a gente e também vai receber em Cotai de juros, né? Então o SDT captado será usado dentro dos produtos do ecossistema. Então o que gera a receita real, parte da qual sustenta os juros pagos. Pessoal, ao pagar parte dos juros em Cotai, você reduz a necessidade de saída em stablecoin e estimula a internalização do capital no ecossistema. Então você cria ali, ó. Cara, é difícil de conversar com algumas pessoas que não entendem o potencial desse projeto. Tá? E não terminou, continua. Olha só, presta atenção nisso aqui. Conclusão da estratégia. Presta atenção. Essa estrutura não apenas viabiliza a liquidez interna ainda em 2026. Ainda em 2026, a gente vai conseguir criar alguns milhões de dólares em liquidez para ajudar o ecossistema Cotai, tá? Então, olha só, essa estrutura não apenas viabiliza a liquidez interna ainda em 2026, como também aumenta a adoção do token Cotai. Ele cria múltiplas formas de uso real do Cotai. Isso também favorece e sustenta o crescimento das plataformas Cotai sem a diluição ou dependência de capital externo. É uma estratégia sustentável, escalável e descentralizada, totalmente alinhada com a visão de longo prazo do Cotai Project. Tá bom? E pessoal, para a gente resumir aqui, para mostrar para vocês o potencial desse projeto, olha só, tudo isso aqui vai acontecer em 2026, tá? Presta atenção. 2026, o ano da consolidação do ecossistema Cotai. Esse vai ser o ano que a ficha vai cair daquelas pessoas que não investiu no Cotai até o ICO. O 2026, sabe quando a ficha do cara vai cair? Opa, peraí, aquele projeto lá, será que dá para mim entrar ainda? Será que eu posso entrar ainda nesse projeto? Quando eu ver, já foi, meu amigo, acabou. Não precisamos mais. Esse ano de 2026, a ficha daquele camarada vai cair. Olha só, vai ter a Cotai Wallet, o Cotai Payments, Staking, Governança, Cotai Space, Renda Passiva, Cotai Bet, Cotaico. Nós teremos ainda uma cripto que terá a própria blockchain, ou seja, ela vai ser praticamente descentralizada, ok? Isso vai melhorar ainda mais a valorização da criptomoeda, porque a Crypto Cotai, com a sua própria blockchain, ela vai se igualar a BNB, a Ethereum, a Solana, a Polygon, a Avalanche, ou seja, outros projetos de criptomoeda podem ser criados dentro da nossa própria blockchain, entendeu? Então todo projeto de cripto meme que surgir por aí dentro da nossa blockchain, o nosso ecossistema dará 100% de suporte para essas criptomoedas. E a taxa de gás dessas moedas, dessas novas moedas meme que vai surgir por aí,
a pessoa ela vai ter que pagar as taxas de gás em Cotai. Então serão inúmeras utilidades reais da cripto Cotai dentro e fora do ecossistema. Entendeu? Então, pessoal, presta atenção. Sabendo de tudo isso que eu mostrei para vocês, observando de uma forma clara tudo isso que eu acabei de apresentar para vocês, essa aqui é a estimativa, ok? Uma estimativa conservadora. Não é uma estimativa realista e nem assim otimista. É uma estimativa conservadora, que pode estar muito mais do que 2 centavos até o final do ano que vem. Tá? Mas eu quero aqui colocar os 2 pezinhos no chão, eu quero falar aquilo que eu sinto no meu coração. O que eu sinto é que realmente ali o Cotai ele vai estar na casa dos 2 centavos até o final desse ano de 2026, tá bom? Com tudo isso que eu acabei de apresentar para vocês. Então olha só, o seu plano prata, que você paga $105, possivelmente até o final do ano que vem, ele pode estar na casa dos 38 mil. E o plano ouro, que custa hoje $510, até o final de 2026, com o Cotai a 2 centavos, ele pode estar ali na casa dos $255 mil. E o plano diamante, que você paga hoje $1.020, no final de 2026, ele pode ali estar perto ali, ou até mais, de $680 mil. Pessoal, é aquilo que eu falo para vocês. Esse projeto já deu certo. Já deu certo. Beleza? Quem não entrar agora não será nem sequer em 2030. Ainda em 2026, o camarada que não entrar vai estar chorando no banho. Espere e verá. Não tenha dúvida sobre isso aí. Você viu, você acabou de ver tudo aquilo que eu mostrei para você. Vamos apresentar staking, ok? Dividendos, plano de rendimento. Cada um tem a sua própria função. Obviamente, o staking e o pagar dividendos, isso vai reter, isso vai tirar uma boa parte dos cotais em circulação, vai aumentar a escassez e provavelmente isso acaba ajudando na valorização do cotai. Agora, o plano de rendimento, isso vai ajudar de uma maneira absurda o ecossistema a ganhar uma liquidez própria, tornando o ecossistema autossustentável em pouquíssimo tempo, consequentemente dando lucros e consequentemente ajudando na valorização da cripto Cotai. Beleza, pessoal? Muito obrigado por todos vocês. Invistam no Cotai Project. Já passamos de $1.100.000. Muito provavelmente, esse ano de 2026, a gente pode ultrapassar o valor de 3 milhões e meio. Tá? Então, assim, pessoal, a gente não vai vender mais que 1 trilhão. Então, se chegar perto disso, ainda esse ano, a gente vai acabar, a gente vai encerrar, porque nós não queremos vender, não queremos ultrapassar 1 trilhão de Cotai em circulação. Então, fique esperto, invista o quanto antes, tá bom? Link aqui na descrição, o meu e-mail aqui na descrição, caso você queira se tornar um investidor anjo e ter um anel desse aqui, fazer parte do Clube dos 300, investir a partir de $10.200, tá bom? Quem investir a partir de $10.500 tem o meu contato no WhatsApp pessoal, onde eu respondo diariamente os investidores anjo. Beleza, meus amigos? Muito obrigado por tudo. Compartilhe essa live, se inscreva aqui no Cotai Cast, tá bom? E bom final de semana a todos. Até mais.